Olá, meu nome é Karine Aguirre e neste vídeo eu vou falar sobre os modelos de monitoração do OPMON. Os modelos de monitoração são estruturas pré-definidas que servem para facilitar no processo de adição de novos elementos ao monitoramento. Eles são construídos de forma a conter todos os serviços e todas as características necessárias para a configuração correta de determinado tipo de elemento, eliminando a necessidade de pesquisa e testes por tentativa e erro. Além disso, os modelos são aplicados e ajustados via interface gráfica, sem o uso de terminais ou configurações de comandos. Os modelos servem para os casos onde as definições de serviços e configurações de monitoramento possuem características em comum para mais de um elemento da sua infraestrutura ou negócio, atuando como uma base de conhecimento replicável, com a finalidade de tornar mais ágil o processo de adição de novos elementos ao monitoramento. O OPMON 7 já possui modelos de monitoração prontos, trazendo assim uma agilidade imediata. E todos esses modelos já são possíveis utilizá-los, não sendo necessário qualquer alteração na sua infraestrutura de monitoramento. Pois bem, então agora eu vou mostrar para vocês como funciona os modelos de monitoramento. Então, primeiro nós vamos logar aqui na interface do OPMON, onde a primeira coisa que nós já podemos notar na versão 7 do OPMON é que a adição de novos hosts, que ela pode ser feita tanto através da listagem de hosts, como nós já conhecemos, como também agora nós podemos também fazer adição direta de hosts a partir da listagem de serviços. Então, aqui no OPMON 7 nós temos um novo ícone de adição na listagem de serviços relacionado à adição direta de hosts. Então, se nós clicarmos aqui nessa adição de host, nós vamos visualizar a tela de categorias de modelos, onde nós temos a opção de monitorar sem a utilização de um modelo, ou seja, nós vamos fazer a adição de um elemento sem utilizar um modelo específico, então é aquela adição de elementos que nós já conhecemos, onde eu vou fazer todo o processo manualmente, toda a configuração manual. E nós também temos aqui já os modelos que o OPMON já traz cadastrados. Então, nós temos aqui a categoria Amazon Web Services, a categoria de protocolos, bancos de dados, Linux, Windows, VMware, website e Zen. E dentro dessas categorias, nós temos alguns modelos dentro delas. Então, por exemplo, aqui a de Amazon, nós temos um modelo, que esse modelo monitora os indicadores que são disponibilizados pela Amazon. Vou voltar aqui, onde nós podemos clicar aqui na categoria de protocolos, onde nós temos os modelos de CMP, NRPE, TCP e UDP. Vou voltar aqui. Depois, aqui na categoria de bancos de dados, nós temos o SQL Server, MySQL, Oracle e Postgre. Nós também temos aqui o Linux, categoria de Linux, onde nós temos um modelo de monitoramento SNMP. Então, ele monitora os indicadores disponíveis para Linux através do protocolo SNMP. Nós temos aqui também a categoria Windows, onde nós temos um modelo de monitoramento que faz a monitoração de indicadores disponíveis para Windows utilizando o protocolo SNMP. E também um modelo que faz a monitoração de servidores Microsoft Windows através de WMI. Então, aqui um usa SNMP para fazer essa monitoração, para obter esses dados, e outro usa o WMI para fazer a checagem. Depois nós temos aqui a categoria VMware, onde nós temos o modelo de VMware Guest e o modelo VMware Host. Qual a diferença aqui? O VMware Guest, ele vai monitorar os indicadores dos meus guests, ou seja, os indicadores relacionados às minhas máquinas virtuais. Então, todas as máquinas virtuais que eu tiver dentro do meu VMware, eu vou fazer o monitoramento dos indicadores destas máquinas virtuais. Diferente do VMware Host, que ele vai monitorar especificamente o host, que é o servidor do VMware. Mais adiante eu vou mostrar para vocês como é que ele funciona. Depois nós temos aqui a categoria Website, onde nós temos um modelo de website que verifica se um website está respondendo a requisições HTTP ou HTTPS. E depois nós temos aqui a categoria Zen, similar ao do VMware, só que aqui no caso ele faz o monitoramento do Zen, onde nós temos o Zen Guest e o Zen Server. O Zen Guest, ele vai monitorar os contadores dos guests do Zen Server, ou seja, ele vai monitorar as máquinas virtuais, os indicadores das máquinas virtuais, e o Zen Server, ele vai monitorar especificamente o meu host Zen Server, independente de máquina virtual. Ele vai fazer a monitoração direta do Zen Server. Vou voltar aqui. Eu vou mostrar para vocês o funcionamento do modelo de WMI. Então, eu vou clicar aqui na categoria Windows. E aqui eu vou pegar e
e vou selecionar o modelo WMI. Então, basta eu clicar aqui em utilizar este modelo, para eu selecionar esse modelo para uso. Aqui nós vemos a listagem de hosts que eu já tenho cadastrado, ou aqui também, caso eu já tivesse algum host descoberto no meu Opemon e ele tivesse alguma relação com esse modelo, o Opemon ele já vai automaticamente sugerir o uso desse modelo para os hosts, ou seja, ele já vai me listar quais os hosts servem para esse modelo. Nesse caso aqui, eu não tenho nenhum elemento descoberto, então eu vou adicionar ele manualmente. Mas caso eu já tivesse algum elemento descoberto que tivesse alguma relação com esse modelo, o Opemon ele automaticamente já vai me sugerir quais são os hosts que eu posso usar para esse modelo. Então, vou clicar aqui em adicionar host manualmente. Vou informar qual é o IP do meu Windows Server. Eu tenho aqui o Windows Server 2012 já configurado para uso do WMI. Cadastro aqui endereço, nome do host, descrição e clico em criar novo host. Então, já com ele selecionado, clico em avançar e nós vamos iniciar efetivamente a seleção de quais as informações que eu quero coletar. Mas antes disso, eu preciso informar para o Opemon as credenciais de acesso a esse meu Windows Server, para que ele possa, então, me mostrar quais os contadores e serviços disponíveis para esse elemento em específico. Então, primeiramente, eu preciso informar aqui. Então, vejam que ele já carregou o host que eu selecionei. E aqui eu preciso informar o usuário e senha de administrador para autenticação no WMI. Mas, caso eu não tivesse esse usuário e senha cadastrado, eu poderia clicar aqui em criar novo e cadastrar essa autenticação. Nesse caso, eu já tenho ela previamente cadastrada. Basta eu selecionar aqui a minha autenticação. Seleciono ela e vejam, o Opemon já vai começar a buscar as informações que ele tem naquele meu Windows Server. E vai pegar para cada serviço quais são os contadores que ele consegue identificar no meu Windows Server. Então, vejam que ele está executando um processo aqui, justamente para identificar quais são os contadores disponíveis. Assim que ele concluir, vejam que a aba aqui dos serviços, elas já ficam disponíveis para seleção. Então, por exemplo, eu vou clicar aqui no System OS e vou selecionar quais os contadores que eu quero monitorar. Esses contadores, eles são dinâmicos, todos eles são dinâmicos. Aqui só vão aparecer os contadores dos quais eu tenho informação. Então, é essa inteligência que ela existe por trás da criação do modelo. O modelo automaticamente vai ir lá, vai acessar o meu Windows Server e vai me trazer somente os contadores pertinentes a ele, somente os contadores existentes. Então, eu venho aqui, seleciono quais são os contadores que eu quero relacionado ao System OS que eu desejo monitorar. Seleciono eles. Então, aqui eu já posso clicar no próximo serviço e fazer a mesma coisa. Já seleciono quais os contadores que eu quero com base nos contadores que o modelo me retornou. Page File, faço a mesma coisa. Ele vai me listar somente os contadores que tem naquele meu Windows Server. Aqui o processo, seleciono qual o processo que eu desejo monitorar e qual o contador relativo àquele processo. Então, posso selecionar aqui mais de um contador relativo ao processo. Physical Disk Counter, mesma coisa, seleciono qual é o disco e desse disco quais são os contadores que eu quero monitorar. Depois aqui o Service, seleciono quais os serviços e clico em avançar. Aqui quando nós clicamos em avançar, então, o modelo vai organizar todas aquelas informações que eu acabei de selecionar em hosts e serviços e vai me mostrar um overview da minha configuração, onde aqui eu posso expandir para visualizar a minha configuração, onde eu já posso visualizar que vai ser adicionado um novo host. Então, eu tenho aqui a informação do endereço, o nome do host, e aqui ao lado nós temos as configurações relativas à checagem desse elemento, onde eu também posso fazer alterações conforme a minha necessidade. Por exemplo, aqui eu vou dizer que ele é do grupo Windows. Já seleciono aqui. Aqui embaixo também eu posso visualizar quais são os serviços que foram configurados, onde eu posso também desmarcar, se for necessário. Eu visualizo a descrição do serviço e o nome do host a qual ele está vinculado. Também aqui à direita, na área de configurações, eu posso fazer alterações caso elas sejam necessárias. Vejam aqui que eu também tenho a opção de mostrar detalhes, onde eu tenho uma árvore com a organização dos elementos, hierarquicamente. Vou clicar aqui em voltar e para efetivamente adicionar esses elementos ao monitoramento, basta eu clicar aqui em finalizar. Então, vou clicar aqui em finalizar e ele vai automaticamente também já lançar esses elementos para o monitoramento sem a necessidade de fazer um export. Ele vai automaticamente lançar todos esses elementos
e já vai iniciar o processo de checagem. Então, vou vir aqui na área de gerenciamento hosts, onde eu já posso visualizar aqui o meu Windows Server 2012, que eu adicionei através do modelo de monitoramento WMI. Vou atualizar aqui a minha tela para carregar aqui os dados de checagem. Então, observem que ele já checou, já me trouxe os resultados. Vou clicar aqui no ícone do elemento para ir lá para a área de serviços, onde eu também já posso visualizar os serviços que ele adicionou, tudo através do meu modelo. Então, vamos explorar um pouquinho mais. Vou clicar aqui em hosts novamente, adição de hosts. Agora eu vou mostrar para vocês como é que funciona, por exemplo, aqui o modelo de VMware. Então, vou selecionar aqui a categoria VMware, onde nós temos aqui o VMware Guest e o VMware Host. Como eu já expliquei, o Guest ele é responsável por monitorar os contadores relativos às minhas máquinas virtuais. E o VMware Host, ele monitora o meu servidor especificamente. Observem que caso eu clique aqui em mais detalhes, eu também posso visualizar todos os serviços que este modelo possui. Então, antes de aplicar esse modelo, eu já posso ter uma prévia de todos os serviços dos quais eu posso habilitar para o monitoramento utilizando esse modelo. Então, vou clicar aqui em utilizar esse modelo, vou usar o Guest para vocês verem. Aqui é a mesma coisa, eu ainda não tenho nenhum elemento descoberto nessa minha base de demonstração, mas eu vou adicionar o meu host do VMware. Clico aqui em adicionar host manualmente. Caso eu já tivesse aqui, ele já iria me sugerir. Vou colocar o IP do meu VMware. O nome do host, eu vou botar um nome que futuramente fique claro para mim do que se trata. E a descrição. E clico em criar novo host. Com o elemento selecionado, clico em avançar. E aqui vejam, ele já trouxe meu IP do servidor cadastrado. O modelo também já me sugere uma porta para conectar. Nesse caso aqui, ele me sugere a 443. Mas observem que, se for necessário, eu também posso alterar a porta. Basta eu utilizar esse seletor ou digitar diretamente. Vou manter a 443, porque é a porta que, no caso, eu vou fazer essa conexão. Vou digitar um usuário e uma senha. No caso aqui, eu vou digitar uma senha errada, tá? Para vocês verem como é que o modelo vai se comportar. Ó, ele já me mostrou que eu não consegui obter os dados com sucesso. Então, eu vou pedir para ele me mostrar quais foram os erros. E ele vai me mostrar que não foi possível obter os dados do host e que é para mim verificar as minhas configurações, se as minhas configurações globais estão corretas, que nesse caso eu digitei uma senha incorreta, por isso que ele se comportou dessa forma. Se eu clicar aqui nesse cadeado, vejam que eu já posso visualizar qual foi a senha que eu digitei. Nesse caso, eu tinha conhecimento que eu tinha digitado uma senha errada, só para mostrar para vocês como o modelo iria se comportar. Agora eu vou digitar a senha correta, para que eu possa obter os dados dos guests que eu tenho nesse meu VMware. Então, rapidamente ele já carregou aqui, ó, e aqui na aba de guest, eu já posso visualizar quais são as máquinas virtuais que eu tenho configuradas nesse meu VMware. Então, aqui eu tenho 4 máquinas, eu posso selecionar as 4 para monitorar. No meu caso, aqui eu vou selecionar 2 máquinas, vou selecionar essa Oracle e esse Windows 2012, essas 2 máquinas virtuais que eu tenho no meu VMware. Pronto, feito isso, então, observem que o modelo ele vai começar o processo de busca dos contadores que eu tenho dentro dessas minhas máquinas virtuais. Então, esse processo aqui é justamente para ele fazer a checagem lá nas minhas máquinas virtuais e me trazer somente as informações das quais elas existem nessas máquinas virtuais, somente os contadores existentes nessas máquinas virtuais, que é para que eu não cadastre nenhum contador que não tenha na máquina virtual e que futuramente ele vai estar me gerando falsos alertas. Então, assim que ele carregar, ele já vai me mostrar quais são os serviços dos quais ele não obteve nenhum contador. Então, ele me diz quais foram os serviços. E eu também já consigo facilmente identificar quais foram os serviços que ele não conseguiu obter nenhum contador quando a aba dele estiver sinalizada com esse ícone de exclamação. Então, esses serviços aqui, ele não identificou nenhum contador. E para todos os outros, ele já consultou os contadores e já carregou a listagem dos contadores. Então, vamos começar a configurar aqui o nosso modelo de monitoramento. Vou selecionar, então, o serviço, CPU Usage, por exemplo. Vou selecionar quais são os contadores que eu quero monitorar. Aqui o modelo já me traz sugestões de alerta de warning e crítico. Também, se necessário, eu posso fazer alteração aqui também desses thresholds. Vou manter como estão. A mesma coisa para o próximo serviço. Seleciono quais são os contadores e os thresholds.
Eu posso ir avançando clicando diretamente na aba de serviços, clico o contador e vou avançando a configuração dos meus serviços. Observem que eu também posso clicar aqui em avançar para avançar entre as abas de serviços. Clico em avançar e aqui então ele vai montar toda a estrutura de monitoramento de acordo com as informações que eu selecionei e vai me mostrar como é que vai ficar esse monitoramento. Então vejam, ele já me mostra que eu estou cadastrando 2 novos hosts. Se eu clicar aqui eu já consigo ver quais são esses hosts que eu vou criar. Então tá aqui, ó. O endereço dele é o endereço do meu VMware e o nome do host é justamente o nome dos meus guests, o nome das minhas máquinas virtuais, onde aqui eu também posso fazer alterações relativas aos períodos, intervalos de checagem diretamente nessa área, caso necessário. E aqui podem ver que ele já me mostra que serão criados 58 novos serviços. Então, eu já consigo visualizar de forma bem organizada quais são os serviços e para quais hosts que eles serão adicionados. Então, aqui eu já tenho eles organizados por nome do host, todos os serviços que eu estou cadastrando. Então, aqui para o Windows 2012 e também para o meu Oracle, todos os serviços. E também posso, aqui na área de configurações, fazer alterações caso sejam necessárias. Então, nesse caso aqui, cabe salientar que ele vai criar os hosts baseado nas minhas máquinas virtuais. Que eu também posso clicar em mostrar detalhes e visualizar aqui a minha hierarquia de elementos. Clicar aqui em voltar e clicar em finalizar para efetivamente nós incluirmos esses elementos ao monitoramento. Vamos lá na área de gerenciamento hosts para ver se as nossas máquinas virtuais elas foram realmente inseridas. Já podemos visualizar que sim, elas já estão aqui, tanto o Oracle como o nosso Windows 2012, que são as nossas máquinas virtuais lá do VMware. Vou clicar aqui no Oracle e já posso visualizar os serviços que foram adicionados com base nas informações que eu selecionei. A mesma coisa para minha máquina virtual chamada Windows 2012. Vou clicar aqui em serviços e já posso visualizar todos os serviços que eu estou monitorando para aquela máquina virtual. Então, eu vou clicar aqui novamente em adicionar host. Vou clicar aqui na categoria Zen, que eu vou mostrar para vocês que também, para todos os modelos, nós temos documentações para eles. Então, por exemplo, essa documentação aqui do ZenGuest. Se eu clicar aqui em Veja Documentação, eu vou ser direcionada para a nossa base de conhecimento, onde é possível para cada um dos modelos visualizar informações relativas a cada modelo. Então, aqui eu posso visualizar como adicionar novos elementos a partir desse modelo. Todas as informações necessárias para a utilização desse modelo, como adicionar, se existir algum pré-requisito, todos eles vão estar descritos aqui nessa documentação. Aproveitem também para explorar um pouco mais a nossa base de conhecimento, onde aqui na nossa área principal da base de conhecimento da OP Services, que é em kb.opservices.com.br, nós temos aqui uma seção específica para modelos, onde eu clicando aqui em modelos, eu posso navegar entre as categorias existentes de modelos e dentro de cada categoria ter as informações relativas a cada um dos modelos que já vem nativos no Opemon. Nós também temos um fórum, Opemon Free, onde também é possível consultar algumas dúvidas que outros usuários já tiveram, de repente esclarecer dúvidas que vocês possam ter, ou também fazer alguns questionamentos aqui dentro do nosso fórum. É um fórum aberto da comunidade, todos podem acessar, todos podem usar, podem fazer perguntas e utilizar essas informações que tem aqui no nosso fórum. E também é importante destacar que além dos modelos que já vêm nativos no Opemon, também é possível que vocês criem os modelos de vocês. Então, se tem alguma necessidade específica que vocês querem monitorar, é simples, basta criar o modelo. E toda essa documentação para criação de modelo, nós também disponibilizamos aqui na nossa base de conhecimento. Basta buscar aqui na busca por conhecimentos essenciais para a criação de modelos, ou no caso aqui, como eu fiz uma busca mais simples, só digitei essenciais e a nossa base de conhecimento ela já sugere alguns títulos. Então, é esse post que nós temos aqui de conhecimentos essenciais para a criação de modelos. Aqui vocês têm todo o passo a passo de como criar o próprio modelo de vocês. Todas essas funcionalidades que eu mostrei, todos estes modelos e a opção de criação de modelos, todas elas já estão disponíveis no Opemon 7. Obrigada por assistir e continuem acompanhando os nossos vídeos.